Eu tenho certeza que na abertura você ficou curioso sobre a foto, a imagem, o registro que conta parte da história das definições de agora na base aliada do governo. Você viu na semana que o governador Wellington Dias reuniu a bancada do PT no Palácio do Karnak, houve um alinhamento no PT para a disputa da Câmara dos Deputados, esse registro no Karnak nós mostramos e a Kátia traz para a gente outro registro, esse em Brasília, do ministro Wellington Dias com a bancada petista na Câmara. Deputado Flávio Nogueira, deputado Merlong Solano, deputado Dr. Francisco, deputado Florentino Neto. E ela aponta, Wellington de volta ao play. Ela já se corrigiu, aliás, já corrigiram ela, disse que não é de volta, né? Diz que ele sempre esteve. Agora está aí. Explica a história dessa foto, Kátia. Então, Ananias, essa fotografia é anterior à fotografia que você está falando do Karnak e é anterior à divulgação das chapas. E esse dia em específico, ele foi muito movimentado no gabinete do senador, ali com deputados federais, outros líderes do PT, outros líderes de outros partidos também tiveram com o ministro Wellington Dias. E nesse tópico, alinhamento, fechar ali, né, aquelas definições que você, inclusive, analisou, franzé, a permanência ali de nomes do MDB no MDB, tudo que culminou no fechamento da chapa e no anúncio da chapa posteriormente, também foi tratado nesse dia. E aí eu questionei os deputados que estão na foto, o deputado Flávio Nogueira me respondeu e o deputado Florentino também. E o deputado Flávio foi quem me corrigiu, né? Que eu perguntei se o ministro tinha voltado, né? O ex-governador tinha voltado para ser ali das articulações, porque a gente muito se questionava e não se falava, né, dessa participação dele, e ele disse que ele nunca esteve de fora, né? Não é uma volta, ele nunca esteve de fora. E o Florentino já foi mais longe, né, na resposta dele. Ele me deu uma resposta aí, assim, mais incisiva. Vamos ver, então. O que diz o deputado Florentino? Deputado Florentino que tinha convite para sair do PT, para disputar a eleição pelo PSB, mas resolveu ficar no PT depois dessa reunião com o Wellington, depois da reunião com o governador. Olha o que diz Florentino. Wellington Dias é atuante, nunca deixou de atuar. Wellington Dias é decisivo e todos ouvem as suas opiniões e reconhecem nele uma enorme habilidade e conhecimento político. Wellington Dias está presente na consolidação de qualquer decisão do nosso partido e do nosso time, pois todos nós, do governador até a mais simples liderança política, lhe respeito e lhe ouve. Nós sempre caminhamos e caminharemos juntos com Lula, Wellington e Rafael. Foi que eu questionei, né? Deputado, essa foto é coincidência, que a informação que eu tenho procede, essa foto é bem anterior às fotos do Karnak, E aí eu perguntei, então o ex-governador ministro está voltando para as articulações? Ele disse não. Aí a mesma pergunta que eu fiz para o deputado Flávio, eu fiz para o deputado Florentino. E essa conversa de bastidores, ela tem ficado realmente passada a impressão de que o governador, o ex-governador, aliás, estaria de fora desse processo, quando a gente sabe que existe realmente essa, vamos dizer assim, essa confiança, né, da classe política, não só de petistas, mas de lideranças de outros partidos, nas análises e naquilo que o ministro coloca como crucial aí para manter essa base, para manter esse grupo político. Tem outra imagem de ontem, eu mandei agora, você falando aí, eu lembrei, mandei agora para a Lídia, que é uma foto de ontem, essa imagem, o encontro de Franzé Silva com o ministro Wellington Dias no dia de ontem. Franzé que também recebeu... Franzé que também recebeu o convite para deixar o PT, e aí foram vários, Solidariedade, convite do do Republicanos, convite do PSB de bola, e cravou também essa semana que vai ficar no PT, que vai disputar a reeleição do PT. Cravou, que eu diga, porque na imagem do governador no Palácio Karnak, ali era a chapa, a imagem com a chapa. E hoje teve esse encontro, aliás, ontem teve esse encontro
com o ministro Wellington Dias, um mês depois deles terem se encontrado. Eles estão se encontrando todo mês, de forma recorrente. Então, é o Wellington on fire, não é assim que fala? Exatamente. Agora, eu não sei, Ananias, se por conta da dedicação ao ministério, né? Então, assim, de divulgar e de falar muito mais o que vem sendo feito no Ministério, que a figura Wellington Dias, né, um político ali que tem uma história no Piauí, e principalmente essa história de articulação, de ser agregador, né? A palavra é essa, agregador, vai passando ali meio que esquecido e a gente tem essa impressão de que o ministro não está no jogo. Mas, como eu estou dizendo, como os deputados me corrigiram, ele nunca esteve de fora. É respeitado, é ouvido, é levado em conta. Trouxe o deputado Florentino. Não dá, né, Cecília, para abrir mãos de um líder político. Se você tem um líder político da postura, da posição, do quilate de Wellington Dias dentro do seu grupo político, não tem como você abrir mão disso. 4 vezes eleito governador no primeiro turno. E essa movimentação respalda essa posição de Wellington dentro do seu grupo. Cecília? Com certeza, Ananias. E é como os próprios parlamentares acabaram corrigindo a Kátia. Ele nunca esteve de fora, mesmo que essas informações elas não fossem repassadas aqui para a gente, é uma coisa que acontece. O ex-governador, ele tem esse peso político dentro do partido, aqui a nível estadual também, a nível nacional, e ele dá, sim, é claro, as opiniões dele ali, do que ele acha certo e como que devem ser levadas essas candidaturas para o próximo ano. Embora hajam conversas de que pode existir ali um certo desentendimento entre ele e o governador do estado, isso daí deixa bem claro que ele ainda tem um posicionamento muito importante dentro do Partido dos Trabalhadores e o que ele fala dita sim o que vai ser e o que não. Cíntia, dentro do PT eu tenho uma apuração. Há uma convicção de que para esse grupo chegar unido na eleição, para que não só o partido, mas a base aliada como um todo, o Wellington tem que ser acionado, o Wellington tem que participar, o Wellington tem que estar envolvido no processo. E aparentemente, pelo menos dentro do PT, isso já está muito claro, que ele está participando, um movimento que é recente. Na verdade, ele sempre participou, né? Ele nunca deixou de participar. Ele, inclusive, está mais presente nas ações do governo do estado, ele participa mais de eventos aqui. Ele teve recentemente agora com a Isabel Fonteles, num evento do Pacto pelo Piauí. Então, ele está sempre presente. Assim, não vejo que haja nenhuma mudança entre o que o Wellington representou e o que ele segue representando. O que talvez deva estar acontecendo nesse momento é exatamente por conta de uma série de insatisfações que existem, não só em relação a candidaturas, mas outras insatisfações também, isso acabe concentrando para ele o Wellington, porque é aquele canal onde os parlamentares mais ligados a ele vão para se aconselhar. Mas esse sempre foi o papel que ele teve, e é um papel que, aliás, ele desempenha com muita diplomacia, porque ele consegue seguir presente, tendo a relevância dentro do partido e para esses parlamentares. Eu acho que é importante a gente ver que tem sempre um peso, uma reunião de um ministro com todos os integrantes da bancada do seu partido. Mas ele nunca deixou de participar. Eu vejo assim que o papel que ele tinha é o mesmo papel de agora. Não há grande diferença. Eu acho que ele aguarda o momento de talvez ser mais incisivo ou não, porque isso é a maneira como ele trabalha. Essa é a maneira como ele trabalha. A imagem, Lígia, que eu mandei para você, que é do final de semana, do encontro do ministro Wellington Dias com o governador Rafael no interior durante a agenda do governo do estado. Pois é, ele tem participado das agendas. Ele voltou agora a participar, não estava participando não. Junto com o Rafael, voltou agora também. Em especial porque o que fica muito claro é que há, nesse momento de definição, dentro da base, um estressamento da relação entre PT, entre MDB, entre os partidos da base. E aí o ministro Wellington Dias chega como essa peça para dar essa liga, né, para buscar esse entendimento. E aí foi muito marcado por
troca de elogios públicos, troca de reconhecimento da gestão anterior e da gestão atual, e o ministro tem sido muito incisivo no ponto de não é hora de definição de vice, enquanto já se avançava bastante nesse processo, inclusive com o nome de Washington Bandeira apontado por aliados do governador Rafael. Aliás, ambos levam essa relação de uma forma muito política e civilizada. Sim. Como ambos são. Eu acho que a relação ela é levada muito levando-se em conta o que cada um é. A forma como o Rafael Fonteles age politicamente, ele é a mesma forma. Por que eu digo isso? Porque em outros estados a gente viu a situação ficar muito mais estressante. Um exemplo é o Maranhão, que hoje lá é rompimento irreconciliável, total, né? Rompimento, e mais do que isso, rompimento com declarações públicas. Sim. E com áudio vazado, no tem Piauí. tudo lá. E eu posso dizer para você que eu acho, assim, pelo que eu conheço da trajetória política do Wellington Dias, pela forma como ele trabalha, que dificilmente nós veremos aqui uma situação como nós veremos no Maranhão. Impossível. O Wellington não romperá. Pode vir a acontecer, mas declarações públicas, porque essa não é a maneira que ele age. É verdade. Então, a gente provavelmente não vai ver. E talvez os momentos mais difíceis da relação tenham passado despercebido exatamente pela maneira, como, repito, civilizada e diplomática como ambos agem. Não é que seja, eu não acho nem que seja em nome do partido. Eu acho que é o seguinte, tem uma aliança que é forte, que está no Piauí, que é vitoriosa. Sim. Tem uma oposição que não sabe o que fazer, né, que não tem candidatura, que uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. E é aí onde mora o risco. Que não tem políticos. Então, assim, o risco de rachar o grupo. Por que eles vão dar margem a isso? Então, são raposas políticas, não vão fazer isso. Quem estiver esperando, pode deitar na BR. Esquece. Vamos para Brasília.